Reze comigo esta oração exorcística. Repita comigo assim: estou sob o manto de Maria. Estou sob o manto de Maria. O que podes fazer contra mim? O que podes fazer contra mim? Tenho ao meu lado o arcanjo Miguel. Tenho ao meu lado o arcanjo Miguel. Tenta lutar contra ele. Tenho o meu anjo da guarda. Tenho o meu anjo da guarda. Que vela Que vela para que eu não seja tocado. para que eu não seja tocado. Tu não podes fazer nada. Tu não podes fazer nada. Vamos repetir essa oração mais uma vez. Foi ensinada pelo padre Gabriel Amorte, sacerdote exorcista, já falecido, mas conhecido mundialmente pelo seu ministério, seu apostolado, a seriedade do seu ministério. Então comigo, repita essa oração com todo o teu coração, com toda a tua fé. Estou sob o manto de Maria. Estou sob o manto de Maria. O que podes fazer contra mim? Que podes fazer contra mim? Tenho ao meu lado o arcanjo Miguel. Tenho ao meu lado o arcanjo Miguel. Tenta lutar contra ele. Tenta lutar contra ele. Tenho o meu anjo da guarda. Tenho o meu anjo da guarda. Que vela Que vela para que eu não seja tocado. para que eu não seja tocado. Tu não podes fazer nada. Tu não podes fazer nada. Amém? Amém. E é com esta certeza, então, no coração que nós iniciamos. Gente, se no rosário da madrugada ainda há pouco, nós enfrentamos um combate espiritual porque nós estávamos declarando, e declaramos mesmo, e repetimos que a nossa casa, né, a Canção Nova, o Instituto Hesed, não é, a igreja, a minha casa, o meu lar, é casa de Maria. Vocês imaginem então agora que nesta pregação nós vamos proclamar muito mais, porque nós vamos proclamar que, além de Senhora da nossa casa, Rainha do nosso lar, ela é nossa mãe. Ela é nossa mãe. Proclama isso já desde agora. Ela é minha mãe. Maria é minha mãe. Eu sou filho de Maria. Eu sou todo de Maria. E ela então nos leva inteiramente a Jesus. Eu quero saudar todos que aqui estão presencialmente, todos que nos acompanham através do sistema Canção Nova de comunicação. Todos também que se encontram aqui, né? O Padre Bruno, o Padre Francisco Amaral, a Sônia, todos que estão conosco nesta manhã de oração dentro deste acampamento. E nós vamos então, já iniciamos assim declarando essa maternidade de Nossa Senhora. E eu tenho certeza que se vocês estiverem atentos, se vocês prestarem atenção em como Deus irá conduzindo então esse nosso caminho, nesta pregação, vocês vão experimentar uma transformação nesse itinerário, nessa caminhada, nesse trajeto com Deus. Porque nós vamos falar aqui de um detalhe que faz, na verdade, de algo, não é um detalhe, mas é essencial, que faz toda a diferença na nossa caminhada espiritual. E o tema da nossa pregação é como filho imitar Maria. Como filho imitar Nossa Senhora. Como filho. E eu já quero iniciar então dizendo, eu partilhava ontem com a Sônia, e eu quero partilhar com vocês, trazer ao conhecimento de vocês. Foi muito interessante a maneira como Nossa Senhora trouxe o Instituto Hesed até esse acampamento mariano. Não estavam nos nossos planos. Está todo mundo pensando que a gente está em Natal já essa hora. Mas nós estamos em São Paulo ainda. Mas calma, Natal a gente vai chegar. Nós temos missão aí. Mas não estavam nos nossos planos, mas estava nos planos de Deus. Estava nos planos de Deus e Nossa Senhora quis. Interessante que quando eu tive o primeiro contato com o acampamento mariano, eu acho importante para você perceber também na sua vida como Nossa Senhora age. Ela não é de fazer barulho não, sabe? Silenciosa. Mas quando ela quer, não tem jeito não. Vai acontecer.
Do jeitinho dela, na paciência dela, no silêncio dela, vai acontecer. E a primeira vez que eu tive contato com o acampamento mariano foi fazendo uma postagem no Instagram, eu vi no feed. E louvei a Deus por saber que aconteceria um acampamento mariano na Canção Nova. Mas o meu primeiro contato foi com a arte. Depois eu soube que saíram várias artes, mas eu só vi aquela. Não tinha visto programação, não tinha visto nada. Então eu só tive contato com essa arte. E na arte tinha escrito assim, acampamento mariano. Não tinha nenhuma imagem de Nossa Senhora e tinha a imagem, né, de vários sacerdotes, homens de Deus, sacerdotes do Altíssimo, ungidos, que estariam pregando nesse acampamento. Eu louvei a Deus, porque sacerdotes que têm um grande amor a Nossa Senhora, que pregam sobre Nossa Senhora com coração, que nos ensinam tanto a amar Nossa Senhora. Mas eu confesso, eu não, foi instantâneo, me veio aquele pensamento assim, quando eu vi homens, não é? Eram todos homens, e eu senti falta. Eu falei, porque só uma mulher é mãe, não é? Eu falei, isso é o querer o projeto de Deus. Eu falei, só vi os homens inicialmente, eu falei, mas eles vão falar então como pai, vão falar da mãe, vão falar como pai. E eu pensei, passou aquilo no meu coração, eu senti falta de uma presença feminina. Eu falei, porque só uma mulher é mãe. E então uma mulher mãe, numa maternidade espiritual, também falaria de maneira diferente. Não através, não como um pai espiritual, mas como uma mãe espiritual falaria da mãe. Foi um pensamento só, sem nenhuma pretensão. Só eu soube desse pensamento, não contei a ninguém, não é? E mal sabia eu que Nossa Senhora então nos traria aqui. Nossa Senhora nos traria, não é, aquelas que ela tirou do mundo como as mais miseráveis, revestiu das suas librés, das suas vestes. Porque o nosso hábito é exatamente, quando você olha para Nossa Senhora do Carmo, são as vestes de Nossa Senhora, e traria aqui. Depois eu tomei conhecimento que não, tem Rogerinho com o lançamento do livro dela, tem a Sônia pregando no acampamento, tem as mulheres de Deus também, mas apenas para relatar aquele meu primeiro contato, né? Inclusive, gente, uma salva de palmas para os pregadores, né? Os padres, a Sônia, a Rogerinha desse encontro. Tenho certeza que Nossa Senhora pegou os filhos amados dela e colocou aqui. Mas ali, Nossa Senhora já estava, eu não estava entendendo. Foi um pensamento isolado, não falei para ninguém, rezei pelo encontro e vida que segue, não é? Mas aí depois, no dia 24 de abril, eu vou dormir. Passou. Vocês sabem que lá em casa são 4 lives por dia ao vivo, mais palavra de Deus. Então a gente não tem tempo de pensar em mais nada. No dia 24 de abril eu vou deitar. E antes de deitar eu começo a rezar. E quando eu me deito, me veio um pensamento assim: vocês estarão no acampamento mariano da Canção Nova. E eu não discuti com aquele pensamento, fechei os olhos e dormi. No outro dia, por volta de 10 horas da manhã, uma irmã que cuida das missões mandou uma mensagem, disse assim: a Canção Nova entrou em contato, pedindo uma missão para a senhora. E eu respondi, eu tenho gravado, eu respondi, acampamento mariano. Meu santo anjo me disse ontem à noite que nós iríamos. E aí, gente, eu nem pensei, não dava para pensar. Não dava para pensar porque eu entendi imediatamente, isso é só por iluminação mesmo, porque é algo que Deus faz. Eu entendi que Nossa Senhora queria, que era Nossa Senhora que estava nos chamando a estar aqui. Assim como Nossa Senhora chamou cada um. A Sônia me dizia, desde o início eu coloquei nas mãos dela. E eu disse, mãe, o acampamento é teu. Faz do jeito que a senhora quiser. Como está na palavra, os homens propõem, mas é Deus que dispõe. Assim como cada um de vocês estão aqui porque Nossa Senhora quis. Saibam que muitas pessoas programaram estar aqui. Mas por alguma razão, não conseguiram, não puderam,
houve alguma situação. E muita gente que nem programou estar aqui, veio parar aqui. É ou não é? Olha aí, várias levantando a mão. Até ontem, irmão, eu nem pensava que eu estaria aqui e hoje eu estou aqui. Pois é desse jeito. Quando Nossa Senhora quer, as coisas acontecem, ela sempre quer aquilo que Deus quer. Isso é exatamente viver entregue a Maria. Como filho, imitar Maria, que é o tema da nossa pregação. E aí, eu inicio com um episódio da vida do Monsenhor Jonas, que inclusive eu já partilhei no Rosário hoje, mas que me chamou muita atenção. Monsenhor Jonas relatava, quando entrou no seminário, tinha uma fraqueza. Ele disse, não era por maldade, era uma fraqueza na área da pureza. E ele queria muito vencer. A luta dele era sincera, mas ele dizia, um menino que não tinha força. Ele queria imitar a pureza de Nossa Senhora, ele queria viver a pureza de Nossa Senhora, mas ele não tinha força. E muitas vezes, talvez isso aconteça conosco também, nós até queremos imitar Maria. A docilidade de Nossa Senhora, a obediência dela, a mansidão, vixe Maria, a mansidão que a gente acorda e fala assim, não, eu vou imitar a mansidão de Nossa Senhora, quer ver? Bem, bom dia, né? O café da manhã, o esposo chegou, dormiu bem, quer uns ovos e aquela amabilidade, aquela mansidão. Mas quando esse bem volta às vezes do trabalho, meio-dia, que chega em casa e entra com aquele calçado cheio de terra, sujando tudo, a mansidão cai por terra. Um monte já estava rindo ali, é ou não é? O propósito da manhã já caiu por terra. Você fala, vixe, não dá para imitar a mansidão de Nossa Senhora. Não consigo imitar a docilidade de Nossa Senhora. Mas então, o Monsenhor Jonas, auxiliado pelo seu diretor no seminário, um menino, como ele disse ainda, inexperiente, deixou-se conduzir, e o diretor espiritual dele, então, de maneira muito sábia, disse, você vai fazer o seguinte, ainda um menino, Jonas, você vai fazer o seguinte, você vai rezar todos os dias, 3 Ave-Marias antes de dormir. 3 Ave-Marias antes de dormir para Nossa Senhora. Ela vai te ajudar. E aí, Monsenhor Jonas, tempos depois, então, testemunha, e Nossa Senhora me alcançou a vitória sobre aquela fraqueza. Vocês entenderam? Não se trata, não é imitar Maria por imitar, confiando nas nossas próprias forças. Não é como a gente imita alguém que a gente viu de repente num filme, na TV, ou está em alta aí, imitou por moda, imitou porque acredita que aquilo ali vai lhe conduzir talvez para um lugar melhor. Não, não é imitar assim. E a pregação diz, é imitar como filho. E isso faz toda a diferença. É imitar como filho. E o que isso quer dizer? Imitar porque eu amo. Imitar porque eu admiro. Imitar porque eu confio nela. Eu me confio a ela. A nossa reverenda Madre Jane, uma das fundadoras do Instituto, junto com a nossa Madre Kelly, belíssimo testemunho dela, a gente toca em vários pontos da nossa caminhada espiritual, está disponível no nosso canal no YouTube. E ela diz uma frase muito interessante, quando ela começou o processo, ela olhava para uma imagem de Nossa Senhora, ela ainda estava muito no início, e ela veio de uma vida muito distante de Deus. Uma vida vazia, uma vida bem desregrada, ela deixa isso bem claro no testemunho. E de repente ela se deparou com Nossa Senhora. Ela olhava para Nossa Senhora, para aquela imagem assim, ela olhava e ela dizia, mesmo sem entender quase nada da fé, mas ela dizia, eu quero ser como ela. E a gente perguntava, mas por que, Madre Jane? A senhora dizia que quer ser como ela. E ela dizia, porque mesmo sem entender nada, mesmo ainda no mundo,
nas minhas noites, nas minhas angústias, quando eu olhava para ela, eu tinha certeza, ela é feliz. E eu não era feliz. E eu dizia, eu quero ser como ela, porque ela é feliz. Está na palavra. Todas as gerações me proclamarão feliz, bem-aventurada. Todas as gerações me proclamarão bem-aventurada, feliz. Dela se diz feliz. E esse é o anseio do coração humano, para nós que estamos caminhando dentro da igreja, para aqueles que estão distantes da igreja, seja onde for que existe então, esta criatura, este ser humano então criado pelas mãos do bom Deus, nós temos algo em comum, nós todos trazemos um anseio. Alguns que encontraram o caminho, outros estão errantes, mas mesmo no erro, ali permanecem, porque acreditam que naquele caminho eles encontrarão a felicidade. Nós temos esse anseio, nós queremos, então, ser como Nossa Senhora, queremos ser felizes. Você quer ser feliz, sim ou não? Olha para quem está do seu lado, pergunta, você quer ser feliz? Então, gente, à luz da palavra de Deus, rendeu, olha aí, rendeu. Queremos ser felizes, até quando a gente erra, porque a gente acreditou que aquele caminho conduziria à felicidade. Então, à luz da palavra de Deus, nós descobrimos esse segredo. Quando queremos então, e queremos ser felizes, nós devemos imitar Maria. Será feliz, será bem-aventurado aquele que imitar Maria. E como filho que admira, como filho que ama, como filho que confia nela. Como filho que se abandona. Então assumir essa maternidade de Nossa Senhora nas nossas vidas, é isso que eu vou pedir ajuda então ao Padre Francesco Bamonte, certamente conhecido de vocês, no livro A Virgem Maria e os Exorcismos. Ele fala de maneira tão profunda, com base na doutrina da igreja, sobre essa maternidade. Porque por vezes nós podemos pensar que Maria é nossa mãe porque eu adotei ela como minha mãe. Mas na verdade Maria é nossa mãe porque ela nos gerou. Porque ela gerou a cada um de nós. E olha o que a igreja nos ensina, gente. A partir do momento da encarnação, Maria tornou-se mãe de cada homem. Quando no seu seio virginal, o Verbo de Deus, o Filho do Pai Eterno, por obra do Espírito Santo, tomou a nossa natureza humana. Naquele momento, o Filho de Deus uniu de algum modo cada homem a si. Naquele momento, o Filho de Deus uniu cada homem a si, ao assumir a nossa humanidade da carne de Maria. A igreja vai dizer, por vontade de Deus, a maternidade da Virgem estende-se ao Cristo total, cabeça e corpo místico. Gerou a cabeça, Cristo, e gera então os membros que somos cada um de nós. Então, Maria é nossa mãe. Não por uma figura de linguagem, não por uma questão jurídica, por adoção, não por uma questão moral, porque ela assumiu a nossa educação, não. Mas porque ela nos gera. E não nos gera para o mundo, mas nos gera para Deus. Maria é minha mãe. Maria é sua mãe. E você sabe, quando Satanás ele quer derrotar, ele quer trucidar com a alma, sabe o que ele tem que fazer por primeiro? Ele precisa arrancar aquele filho dos braços da mãe. O filho que está nos braços da mãe, que ali se deixa ficar, porque a mãe não solta. O filho que se deixa, que se coloca e se permanece nos braços da mãe, Satanás não tem acesso a esse filho. Mas quando o inimigo ele quer derrotar as nossas famílias, e aqui quantas mães, quantos pais, quando ele quer trucidar aquela alma, ele dá um jeito
daquele filho sair dos braços da mãe. Isso vale para a maternidade biológica e muito mais para a maternidade na ordem da graça. Há 10 anos conduzindo encontro de jovens, e o momento mais forte desse encontro é quando nós trabalhamos o amor da mãe. Quando nós começamos a levar aqueles jovens, e aqui cada um de nós, porque todos nós somos filhos, a meditar e a refletir onde foi que nós nos desencontramos da nossa mãe. E lá a meditação com a mãe aqui da terra. Porque a criança, e veja que a palavra nos convida, a palavra diz uma coisa muito séria: só vai entrar no céu quem for como criança. Gente, a mãe para uma criança é tudo. É tudo. A mãe para uma criança, quanto menor essa criança, mais a mãe é tudo. Essa criança depende totalmente dessa mãe, inclusive o alimento dela vem da mãe, o leite materno. Só que por vezes nós vamos crescendo e vamos então adentrando naquela independência, porque começamos a fazer as coisas por nós mesmos. E nós vamos nos distanciando e vamos saindo daquele regaço, daquela proteção, e ficamos vulneráveis. Quando o seu filho começa a se trancar no quarto, quando o seu filho começa a colocar senha no celular, quando o seu filho começa a não mais permitir que você tenha acesso àquilo que ele está fazendo, tenha certeza, Satanás já entrou na história. Porque quem caminha na luz, não precisa esconder nada, correto? Quem caminha na luz, mãe, deixa a minha privacidade. Não caiam nessa. Não caiam nessa. E olhe que a gente fala de a maternidade que é uma pálida sombra. Estou fazendo uma analogia para a gente poder entender. Mas como diz Santo Afonso Maria de Ligório, gente, olha isso aqui. Quero partilhar com vocês. Ele diz: se unisse o amor de todas as mães pelos seus filhos. Tem alguma mãe aqui? Levante o braço. Eita, que maravilha. Pois Santo Afonso está dizendo: se eu unisse aqui o amor de todas vocês, pelos seus filhos, e de todos os esposos também por suas esposas, e de todos os santos e anjos pelos seus devotos, não se chegaria ao amor de Maria por uma única alma. Eu vou repetir isso aqui para vocês. Santo Afonso Maria de Ligório, gente, está dizendo, porque às vezes a gente vai dizer assim: Nossa Senhora te ama. E a gente não para compreender que amor é esse. Santo Afonso está lhe dando um indicativo aqui, ele está dizendo: se unisse o amor de todas as mães pelos seus filhos, não só que estão aqui no centro de evangelização, mas em todo o mundo. E olhe que mãe dá a vida. Mas se unisse o amor de todas essas mães, se depois unisse o amor de todos os esposos por suas esposas, e ele não fica satisfeito não. Se você pegasse o amor de todos os santos e anjos pelos seus devotos, não se chegaria ao amor de Maria por uma única alma. Pode aplaudir. Ela nos ama mais sozinha do que todos os anjos e santos juntos. Ela nos ama mais sozinha, ela sozinha, do que todos os anjos e santos juntos. Ela nos ama. E essa maternidade foi revelada na cruz. Vocês sabem disso. Essa maternidade foi revelada na cruz. Filho, eis aí a tua mãe. Mulher, eis aí o teu filho. E quem nos diz então desse cuidado, quando eu falava ainda há pouco, como o inimigo faz para poder trucidar com a alma, para poder perder uma alma, é porque ele mesmo confessou. Num ritual de exorcismo, ele mesmo fala. Assim transcreve o padre Bamonte.
Outras vezes, o demônio exprimiu-se espontaneamente sobre a maternidade de Maria, relativamente a nós. Um dia, enquanto rezávamos a Nossa Senhora, ele, o inimigo, exclamou: vós pensais que ela está lá em cima. Ela não está lá em cima. Mas onde ela está? Ela está perto. Ela está aí com você. É o inimigo que está dizendo, gente. Vós pensais que ela está lá em cima? Não, ela está aí do teu lado. Ela está na sua casa. Ela está junto à tua família. O Padre Roberto, bem-vindo. Nessa última vez que nós nos encontramos, ele dizia: irmã Maria Raquel, o exorcismo é uma das coisas mais lindas que eu já vi. A irmã Maria Joana disse: eu não quero ver não. Mas ele explicava, ele disse: vai parecer estranho o que eu estou falando. Um grande abraço para o nosso querido Padre Roberto, bem-vindo. Sacerdote exorcista também. Ele dizia: sabe por quê? Porque no exorcismo nós vemos ali a soberania de Deus, a força, o poder que Ele conferiu à igreja. E ele disse, num dos exorcismos que eu realizei, gente, preste atenção nisso aqui. Ele disse: era um jovem, e ele estava tão agitado, jovem, tão agitado, que o padre não estava aguentando mais. Ele se virou então para uma imagem de Nossa Senhora, que tinha na sala do exorcismo, e disse: mãe, eu não aguento mais ver o sofrimento desse teu filho. Mãe, por favor, pega esse teu filho no colo. Gente, ele disse que foi incrível. O jovem começou a se estreitar nos braços de uma presença. Ele se voltou para a imagem, ele disse: mãe, eu sei que a senhora está aqui. Por favor, pegue esse teu filho no colo, porque eu não aguento, não estou aguentando mais ver tanto sofrimento dele. Ele estava agitado, se machucando. E ele disse que imediatamente aquele jovem que estava naquele momento delicado começou a se estreitar nos braços, que ele não conseguia ver, mas ele tinha certeza. Era a presença de Maria. Afinal, os filhos crescem, não é? E não dá. Faz parte do processo. A gente precisa deixar ir. Mas por isso que desde pequenininho a gente tem que confiar as mãos da mãe que nunca sairá de perto. Nossa Senhora. Eu me lembrava de um testemunho de uma mãe no exército de São Miguel, cuja filha foi presa. Então esta filha estava jovem ainda, estava no presídio, a mãe não tinha acesso. Não tinha acesso nenhum a essa jovem. E num rosário conosco, nós estávamos conduzindo e dizendo: envia Nossa Senhora agora, pede para Nossa Senhora visitar essa pessoa por quem você está rezando. E ela disse que numa crise de choro, e o coração de mãe aflita, porque não tinha acesso à filha, não sabia o que estava acontecendo lá. E ela disse: mãe, ela se voltou para Nossa Senhora e disse: mãe, eu não posso entrar naquele presídio, mas a senhora pode. Entra naquele presídio e abraça a minha filha, segura a minha filha, protege a minha filha. Gente, semanas depois a filha entra em contato e disse para ela: mãe, eu não sei como explicar, mas Nossa Senhora veio me visitar aqui na cadeia. Eu quero mudar de vida. Eu não quero mais viver assim. Porque ela se descobriu filha de Maria. Entende? Não é uma figura de linguagem, não é uma propaganda, não é uma palavra bonita, não é. É real. Esse cuidado de Nossa Senhora é real, nós somos confiados a ela, e eu nem terminei aqui de partilhar. O inimigo continuou dizendo assim: vós pensais que ela está lá em cima? Não, ela está aí, ela está aqui perto. Bastardos, bastardos, que fizestes para ela estar tão perto, que fizeste. E quando morrerdes,
continuou o inimigo. Quando morrerdes, ela está lá, ela está lá. Repetindo com raiva. E espera um pensamento vosso, uma palpitação do vosso coração, uma chamada vossa àquele Jesus. Ela está lá, ela está lá. E espera por vós com o coração aberto de mãe. No livro Mês de Maio, tem uma história do santo cura d'Ars, de uma esposa que estava em desespero, porque o seu esposo havia morrido de forma trágica, havia tirado a sua vida. E ela então se desesperou da salvação do seu marido. E ela foi rezar então na igreja do santo cura d'Ars. Quando ela está ajoelhada, rezando e chorando, o santo cura entra, São João Maria Vianney, e diz: reze bastante por ele, o seu esposo, porque ele está no purgatório. Entre o parapeito da ponte e o rio, houve tempo para o arrependimento. Graças àquele mês de maio, que você fazendo na sua casa, ele junto com você em alguns dias ofertou flores à Nossa Senhora. Eu sei que dói. Eu falava de maternidade espiritual. Eu não tive a graça de gerar na carne, eu renunciei a isso. Renunciei por um chamado que Deus me fez. Mas tenho a graça de gerar multidões, espiritualmente. E eu sei, eu sofro também porque eu tenho filhos, que um dia rezaram terço comigo, que eu vi crescendo, num grupo de jovens, e hoje estão distantes. Hoje não respondem mais sequer uma mensagem. Dói, é sofrido. E a gente fica sabendo que sofreu acidente. E a gente fica sabendo de coisas horríveis, mas não dão notícia. E a gente teme pela salvação da alma, eu sei, mães, pais com o coração aflito. Mas nós precisamos confiar no cuidado e na maternidade de Nossa Senhora. Quem está firme no rosário. Gente, são 15 promessas. Nossa Senhora promete a salvação dos nossos. Quando eu iniciei a caminhada na igreja mais firmemente, eu iniciei sozinha. E hoje, graças à intercessão de uma mãe, toda a minha família, meus pais, minhas irmãs, são servos do Senhor. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Peça à mãe que o filho atende. Nós precisamos crer, nós precisamos ter fé. Nunca se ouviu dizer, não é? Que se perdesse então algum daqueles que recorrem a Nossa Senhora. E assim, gente, a catequese é o inimigo que está falando. Vocês estão prestando atenção que eu estou lendo aqui um trecho de um exorcismo, não é? Então assim, para não restar dúvida, ele é obrigado por Deus a dizer, tá? No exorcismo, o padre Francesco Bamonte, ele transcreveu e ele deixou registrado no livro A Virgem Maria nos Exorcismos. Então ele continua assim, a Virgem Maria e o diabo nos exorcismos. E ele disse o seguinte: tu sabes o que é uma mãe? O inimigo está dizendo isso. Tu sabes o que é uma mãe? Uma mãe olha ternamente para todos os filhos. Ensina-lhes o bem, chama-os ao bem e chora. Chora se o seu filho, o filho, ele está com raiva dizendo isso. Chora se o seu filho, o filho não a escuta. Porque sabe que se o filho não escutá-la, eu tomá-lo-ei. Se o filho não escutar a mãe, eu, está dizendo o inimigo, irei tomá-lo. Eu irei tomá-lo. Por isso ela chora.
é uma lição muito importante. Nós precisamos escutar. Nós só estamos aqui hoje porque escutamos a mãe. Você está aqui hoje porque você escutou a mãe. E é um exercício diário, precisamos escutar a mãe. E o que é que ela nos diz por excelência? O que é que Nossa Senhora nos diz? Qual é o mandamento de Nossa Senhora? Fazei tudo o que Jesus, o que o Filho, fazei tudo o que Ele, esse menino que ela carrega em seus braços, fazei tudo o que Ele vos disser. Gente, o inimigo está dizendo, o filho que não escuta a mãe, eu vou tomá-lo. Se a gente percebe isso na maternidade biológica, porque a gente percebe. Quando o filho começa a não mais escutar a mãe, imagina na ordem da graça, na maternidade espiritual, na ordem sobrenatural. Somos filhos. Eu sei que estávamos aqui pensando nos filhos que deixamos em casa, mas precisamos também ter essa atenção. Eu sou filho. Sou filha de Nossa Senhora. Será que eu estou escutando Nossa Senhora? O inimigo está dizendo, se não escutar, o filho que não escuta, eu vou tomá-lo. Vamos escutar Nossa Senhora, sim ou não? Vamos escutar Maria. Amar, conhecer, imitar, que é o tema desta pregação. E aí, esse escutar Nossa Senhora, eu peço licença para partilhar uma história. Porque é muito belo quando nós vamos tocando nas nossas vidas. Eu, desde quando recebi o tema, então fiquei meditando e rezando. Eu fui lembrando de tantos episódios da minha vida, fui lembrando com gratidão do socorro de Nossa Senhora. Como, por exemplo, quando eu tinha 2 anos de idade, 2 anos, alguém deixou o portão de casa aberto. Eu saí, 2 anos, de fralda só. Eu saí, padre. E era um dia movimentado. Minha mãe que conta, não lembro de nada. Minha mãe e eu saí e fui. Quando deram a falta em casa, foi o desespero. Uma criança de 2 anos. Não encontraram mais em casa. Deixaram o portão aberto, eu ganhei o mundo. E eu fui, eu não sei, mas eu fui. E eu fui em direção a uma ponte. Depois, vim saber muito depois, né, gente? Me contaram que eu só dizia uma palavra. Paia, praia, era praia. Eu queria ir para a praia. Era uma cidade, era litoral. E eu fui. Até que, depois de muito distante da minha casa, um homem achou estranho uma criança, em média de 2 anos, andando sozinha na rua. Esse homem pegou essa criança. Olha só, gente. Se não fosse o cuidado de Nossa Senhora. A minha mãe fazia as fraldas com o nome da gente na fralda. Ele me pegou, me levou para a rádio da cidade. E era uma difusora, né, que chamava na época. O radialista começou a anunciar. Tem uma criança aqui, um bebê de mais ou menos 2 anos de idade, cujo nome é tal, meu nome civil, não vou dizer não. Hoje, irmã Maria Raquel é o nome religioso. Cujo nome é tal, está perdida. Minha mãe estava na feira livre. Eu aqui na Canção Nova falando de feira livre de novo. E minha mãe, quando escutou essa notícia na feira, tinha aqueles, não sei nem como é que chama, aqueles megafones, não sei. Minha mãe disse, oh meu Deus do céu, essa mãe deve estar muito desesperada. Minha mãe disse que nunca pensou que ia ser a filha dela. Quando chegou em casa, minhas irmãs estavam batendo a cabeça na parede. A situação, a casa já estava desgovernada. Meu pai estava um desespero, porque ninguém sabia onde aquela criança de 2 anos tinha ido. Minha mãe tinha escutado, né? Deus é tão bom, minha mãe disse, calma, eu sei onde ela está. Eu acho que desde esse tempo eu já gostava de comunicação, né? Eu estava na rádio. E eu tenho certeza, gente, que foi o cuidado de Nossa Senhora.
Foi o cuidado de Nossa Senhora ali, com 2 aninhos de idade, sozinha, no meio de uma cidade, pegada por um homem. Só Deus sabe o cuidado de Deus, mas isso não é o bastante. E aqui eu quero falar especialmente, falo para todos, mas quem acompanha sabe que eu tenho um amor muito especial pela juventude. Foi com jovens que eu comecei. E por volta dos meus 18 anos, eu entrei para a vida religiosa com 23 anos. Então eu vivi muita coisa. Eu só vim me dar conta do chamado por volta dos meus 20 anos. Fiz a minha experiência com Deus ali, nos meus 18 anos. Então, eu tive a experiência do namoro. Eu cheguei a namorar. E naquela experiência de namoro, ao mesmo tempo eu vivi uma experiência pessoal com Deus. E dali a pouco eu entrei num conflito muito grande, porque eu comecei a descobrir uma fé em Deus e um desejo de observar os mandamentos. E o rapaz com quem eu namorava na época, não. Ele não tinha experiência de fé, ele não conhecia o amor de Deus. Então começamos uma luta na vivência da castidade. Eu queria, ele não queria. E eu ia perder. Então lembro que um dia muito aflita, eu entrei no quarto e eu chorava, eu comecei a chorar, porque eu gostava, eu tinha um sentimento, mas eu não queria ofender o coração de Deus e eu queria guardar a virgindade. Eu entendia que a sexualidade deveria ser vivida dentro do contexto do matrimônio, era isso que eu queria viver, porque foi isso que eu aprendi com Nossa Senhora. Mas eu entrei num conflito, numa confusão, jovem, 18 anos, estava começando a faculdade. E várias amigas minhas não viviam isso. Eu comecei a me sentir sozinha no meio de um monte de gente que não vivia aquilo que eu estava me sentindo chamada a viver e que a igreja nos chama a viver. E eu entrei sozinha no quarto. Eu não tinha para quem pedir ajuda, era isso que eu sentia. Eu fechei a porta do quarto. Minha mãe colocou uma imagem de Nossa Senhora no meu quarto. E aí eu me joguei, eu fiquei sentada no chão, estava tão desolada. Eu só chorava e de repente me veio aquela voz interior dizendo assim: chame por mim. E eu entendi que era Nossa Senhora. Eu comecei a chamar por mãe, chorando e chamando por mãe, que ela me ajudasse. Hoje é fácil falar disso, mas na cabeça de um jovem, imagina o conflito na época. Era um conflito terrível e Satanás estava disputando. Satanás sabia do plano de Deus para a minha vida. Então, aí eu comecei a chamar por mãe. Aí me veio aquela voz interior de novo, dizendo assim: não, me chame por aquele título que me é muito caro. Gente, isso é que nem o que eu falava antes do acampamento mariano. A gente não pensa muito não é uma coisa que você vai encaixando pensamentos não. Acontece, é uma iluminação. E me veio aquela voz: me chame por aquele título que eu amo tanto, que me é tão caro. E eu comecei a chamar pela Virgem Maria. Ela disse: está vendo como você está me invocando? Eu sou a Virgem Maria. Existe um valor na virgindade. Aguenta firme. Faça a escolha por Deus. Você não vai se arrepender jamais. Gente, eu não sei explicar, mas aquela jovem que caiu sentada prostrada, sentindo a última das pessoas, confusa, eu me levantei, eu posso dizer, eu me levantei uma guerreira de Deus. Eu me levantei com uma força sobrenatural. Eu me levantei com uma alegria interior. Eu me levantei com uma decisão no coração, que a primeira coisa que eu fiz foi acabar o namoro. Nossa Senhora deu uma anestesia. Eu acabei o relacionamento, uma pessoa muito boa, mas tinha outra vivência, não ia dar certo. Eu estava começando a ceder. Você precisa reconhecer a sua fraqueza. Eu estava começando a ceder. E você precisa reconhecer a sua fraqueza. Então eu só tinha uma saída. Se eu fosse forte, teria continuado, enfrentado,
Você pode até pensar aí, talvez alcançar da conversão do rapaz, eu não sei. Mas eu estava cedendo, eu estava enfraquecendo. Então a saída, eu terminei aquele relacionamento. E a pessoa mais feliz do mundo. Porque como filha, eu entendi que eu precisava imitar Maria. Você está entendendo? Está entendendo o que Deus está falando aqui comigo e com você? Nós precisamos ter cuidado com quem nós estamos imitando. Quem nós estamos elegendo como referencial para a nossa vida. Porque, sem que nos apercebamos, nós chegamos aqui, nós entoamos hinos, nós cantamos louvores. Mas quando chego em casa, eu sintonizo aquela série, aquele filme, aquela novela. Sem nem me perceber, eu começo a imitar a serpente. Eu começo a imitar a serpente. Quando a Madre Jane estava no processo de conversão, Nossa Senhora pediu. A Madre Jane era bem vaidosa, né? Ela fala, eu posso falar porque ela falou no testemunho. Muito vaidosa e muito bonita, muito bela. E por causa de toda aquela vida, ela trazia uma sensualidade. E naquele processo de conversão, Nossa Senhora pediu, e ela colocou a imagem, a foto de Nossa Senhora ali no espelho que ela se arrumava. Para que cada vez então que ela fosse, se arrumar para sair, ela precisava imitar Maria. Não é para ninguém andar desajeitado não, viu gente? Olha aqui, que mulheres belas, não é? Eu tenho aqui ao meu lado. Não é para ninguém andar desajeitado não. Mas para que essa beleza, ela possa refletir Maria. Que essa beleza possa refletir Maria e não a serpente infernal. Como filho, imitar Maria. E nós seguimos então aqui com o testemunho que o próprio inimigo está dando. É ele que está falando também hoje da maternidade de Nossa Senhora. Olha essas palavras, gente. Outra vez ele disse, com as suas mãos, ela acaricia cada filho. Com as suas mãos, ela acaricia, ela ama cada filho. Sobretudo, ela está acariciando agora aqueles que fazem mal. Sobretudo, ela está acariciando e amando agora aqueles que pecam e que estão comigo, disse o inimigo. Ela acaricia-os e faz-me mal. Acaricia-os a todos e chora. E aquelas lágrimas luminosas, estupendas, descem pelo seu rosto. E ele, Jesus, ele não pode dizer que não. Porque Jesus, ele está dizendo, não resiste às lágrimas dela, intercedendo por aquele filho. Essa é a maternidade de Nossa Senhora. Nós fomos confiados a ela. E nos confiamos a ela. Uma vez exprimiu assim o amor de Nossa Senhora por nós. As suas mãos tão meigas, tão frescas, para nós são incandescentes. As suas mãos, sempre que tocam num de nós, destroem um de nós. Se vós soubesseis o que nos custa dizer isso que eu estou dizendo. As mãos de Nossa Senhora, quando alcançam, quando tocam, destrói o inimigo, destrói a força infernal. E Nossa Senhora que todos os dias então não só está entrando nas nossas casas, mas já declaramos aqui ela é Senhora. Nossa Senhora vem para ficar. Por isso que nós estamos vendo tantos milagres. Falava também com a Paula ainda há pouco. No intervalo, porque não tem como. Imagina quando numa casa, uma pessoa ali, ainda mais na madrugada, penitencial, ela acorda e ela começa a rezar o rosário. E ela ainda conecta, e através da conexão começa a adorar Jesus no Santíssimo Sacramento. Padre Francisco Amaral, qual é o diabo que aguenta permanecer? Ele tem ou não tem que sair? Ele é obrigado a se retirar. Ele é obrigado a sair.
Gente, nós não estamos entendendo. Nossa Senhora chegou. Ei, atenção, ela chegou. E quando mãe chega, vocês sabem. Olhe, quando mãe chega, ela coloca ordem na casa toda, é ou não é? Ah, coloca. Da porta, da entrada até os fundos. Ela sabe onde está cada coisa. Mexa nas coisas dela para ver. Ah, minha mãe, se eu mexer nas tapaué da minha mãe, se eu tirar da sequência, ela sabe. Quem mexeu na minha geladeira? Quando mãe chega, ela coloca ordem na casa. Está na hora da mãe chegar, não é? E colocar ordem nesta casa. Eu digo isso porque talvez em muitas famílias eu tenho escutado isso. Irmã Maria Raquel, eu não sei mais o que fazer. A minha família está uma desordem. A minha vida está uma desordem. Ei, deixa Nossa Senhora chegar, que eu te garanto, ela vai colocar tudo em ordem. A começar aqui dentro, ó, o teu coração. Tudo isso que eu estou falando aqui, gente, tudo isso que eu estou falando aqui precisa servir antes de tudo para mim. Para mim. Precisa servir antes de tudo para você. Nossa Senhora quer colocar ordem aqui dentro. É dentro deste coração. É aqui onde Nossa Senhora quer colocar ordem. E ela então vai ordenando todas as coisas. Vamos clamar o socorro de Nossa Senhora? Eu vou pedir ajuda à irmã Maria Joana, para que juntos possamos suplicar. Nossa querida irmã Maria Joana. Vamos suplicar o socorro, não é? Socorre-nos, ó Virgem Maria. Outra vez, o inimigo disse: aquele manto faz-me mal. Aquele manto branco e azul, sob aquele manto, aquele é a minha ruína. Basta dizerdes, ave, ela corre. Gente, é incrível, é como uma criança. Nós precisamos descobrir então este segredo e pedir ao Senhor essa graça de sermos como criança. Aquela criança, quanto menor melhor. Aquela criança para quem Nossa Senhora então é a rainha. Aquela criança que é em tudo dependente dela. Aquela criança que quando cai no chão ela grita por... O que é que a criança grita quando ela cai no chão e se machuca? Ela grita, mãe, não é? Quando ela acorda à noite com um pesadelo no quarto, ela grita por... Quando ela sente fome, ela grita por... Quando ela tem febre, quando ela tem frio, quando ela tem qualquer necessidade, ela grita por... E ela vem. Nossa Senhora vem. Você vai. Você acorda no meio da noite. Mesmo todo cansaço, você vai porque seu filho está te chamando. Imagina Nossa Senhora. Nunca se ouviu dizer que fosse desamparado algum dos filhos que a ela recorreram. Nunca se ouviu dizer. E você veio para esse acampamento mariano. Eu vim para esse acampamento mariano. Nós viemos para pedir o socorro dela. Eu sou a primeira necessitada. Eu falava com ela ontem, derramando lágrimas no quarto ontem. Eu dizia, mãe, a senhora sabe porque a senhora me trouxe aqui. Eu preciso desse acampamento. Eu preciso de ti. Eu preciso diminuir. Eu preciso estar sempre dependente de ti. Eu preciso ser muito pequena. Eu preciso diminuir muito, muito para que o inimigo não me veja, para que eu fique escondida debaixo do teu manto, para que eu caiba aí dentro do teu manto, para que eu fique sempre em tuas mãos. Mãe, eu não quero sair nunca do teu regaço, nunca. Guarda-me, protege-me, porque eu quero Deus, porque eu quero o céu, porque eu quero ser feliz para sempre. Para mim não basta ser feliz por alguns anos aqui, não. Eu quero ser feliz para sempre. Eu não quero viver apenas por alguns anos aqui, não. Eu quero viver eternamente. E só os filhos de Maria podem então experimentar essa vida eterna, essa bem-aventurança. Por isso, se você pode, de pé, vamos se invocar.
Vamos invocar a Mãe. Vamos invocar o socorro de Nossa Senhora, não apenas por nós que estamos aqui. Nossa Senhora nos reuniu no acampamento dela. E o inferno treme, porque através desse acampamento, Nossa Senhora quer alcançar esta nação. Ela sabe do perigo, dos riscos que nós estamos vivendo. Ela sabe das provas que nos esperam. Ela sabe quantos de nós serão jogados nas prisões. Ela sabe. Ela sabe. Ela sabe quantos de nós serão tirados e arrancados das suas famílias. Ela sabe. Mas ela diz coragem. Porque ela é guerreira, ela é mãe, ela é forte, ela é vencedora, ela é vitoriosa. E ela reúne um exército de vencedores. Ela é rainha dos mártires. Ela é rainha das virgens. Ela é a rainha dos anjos. Ela é a nossa rainha. Ela é a nossa mãe. Nação, invoca. Invoca Nossa Senhora. Olha, Mãe. Olha. Olha, Mãe. O teu povo, A tua raça. os teus filhos, Olha, Mãe. estão aqui. Seus filhos. Olha. Olha, tua raça, Tua nação tua nação está aqui. está aqui. Socorre-nos, ó Mãe. Socorre. Socorre-nos, ó Mãe. Socorre-nos, ó Mãe. Socorre-nos, ó Mãe. Socorre-nos, ó Mãe. Clama, clama o socorro. Socorre-nos, ó Mãe. Socorre-nos, ó Mãe. Socorre-nos, ó Mãe. Quando o medo e a angústia nos afligirem, quando as ondas das tentações nos assaltarem, quando nos vier faltar a fé e a confiança, Virgem Maria, socorre-nos, ó Mãe. Clama, canção nova. Socorre-nos, ó Mãe. 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 Tu és rainha de todos os povos, mãe dos aflitos, vitória nas lutas, nosso colo, amparo, consolo e carinho. Socorre-nos, Virgem Maria, socorre-nos, ó Mãe. 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 Socorre-nos, Mãe, neste dia. Socorre-nos, Mãe. São para os teus braços que voltamos. Estávamos distantes, mas voltamos, olhamos. Voltamos para ti o nosso olhar, o nosso coração. Colocamos as nossas vidas de novo em tuas mãos. Socorre-nos, Mãe. Socorre-nos, ó Mãe.
basta. Isso basta. A certeza então do socorro de Maria em todas as necessidades. Sejam de ordem material. Quantos aqui com dificuldades financeiras? O socorro de Nossa Senhora tem a certeza disso. Quantos aqui com dificuldades de ordem espiritual, sofrendo opressão, fortes tentações? Basta o socorro de Maria que nos alcança a graça de Deus. Quantos aqui também dificuldades físicas, muitos combates físicos? Nos basta o socorro então de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte.